Olá, pessoal, muito bom dia! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Gustavo, o professor Guga de Geografia. Bom, que alegria estar aqui, que prazer. Ainda que mesmo à distância, vocês na casa de vocês, eu aqui, mesmo que a gente não esteja, né, não estejamos juntos fisicamente, mas já estamos um pouquinho mais próximos, certo? Bom, então sejam bem-vindos. Que alegria, é muito prazeroso estar aqui com vocês e a gente já vai dar início à nossa apostila. Bom, mas você pensa assim, o Gugão, o que que a gente vai estudar em geografia no sexto ano? Veja bem, em geografia no sexto ano, nós vamos estudar, o nosso foco, a nossa atenção é sobre vários temas, mas basicamente vamos tentar entender qual que é o objeto, qual que é a preocupação da geografia? Bom, você fala assim, olha, eu tenho um amigo, eu tenho uma amiga em que eu interajo, em que eu tenho uma amizade muito próxima, né? Em que eu tenho assim, que eu sou parça, certo? É meu parça. Bom, a geografia também tem um parça. Quem que é? É a relação, é a interação, é a amizade entre a sociedade, os homens, portanto, somos nós, mais a natureza. Então, essa relação, essa conexão entre a sociedade e a natureza é o foco, é o objeto da geografia. E é isso que no sexto ano nós vamos estudar na minha matéria. Tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Que alegria estar aqui com vocês. Muito bacana, muito legal. E a gente já vai iniciar. Bom, portanto, peguem sua apostila, já prestem atenção, pega o lápis, borracha, marca texto e a gente, já vai dar início, pimba, à nossa aula. E para começar, para dar início à nossa disciplina, esse primeiro momento a gente vai focar em um tema, em um conteúdo. Que conteúdo é esse? Formação do nosso universo. Você pensa assim, nossa, o Gugão, o Guga, eu já ouvi falar várias coisas, já ouvi falar do Big Bang, já ouvi falar de uma tal de teoria do criacionismo. Enfim, é isso, exatamente. É isso que estudaremos nessa e nas próximas aulas, certo? Bom, mas como esse conteúdo tem muita coisa, muita curiosidade, muita informação, o que que o Gugão vai fazer? Vamos dividir essa aula em duas partes. Então, uma primeira parte a gente vai ver hoje e uma segunda parte nas próximas aulas. Tudo bem? Bom, já vamos iniciar. Portanto, abram a sua apostila, por gentileza, lá na primeira página, onde está escrito assim, ó, capítulo 1, Formação do Universo. Bom, o que que acontece? Muito antigamente, lá nos primeiros séculos depois que Jesus Cristo veio à Terra, né, alguns estudiosos, alguns pensadores famosos, né, daquela época, eles começaram a se intrigar, pensando, poxa, a gente vê lua, a gente vê sol, a gente vê estrelas, mas quem que será que está no centro de tudo isso, certo? Então, teve um senhor chamado, lá daquela época, lá do século II, um senhor chamado Ptolomeu. Exatamente. Como é que é, professor? Ptolomeu, lá do século II. O que esse senhor pensava? Bom, ele era um sábio grego, uma pessoa muito famosa, muito inteligente, uma pessoa assim de destaque na sociedade. E o que ele pensava? Segundo os estudos, observações, o que ele via, o que ele anotava, ele chegou à seguinte conclusão: quem que estava no centro, no meio de todo o universo, somos nós, o planeta Terra. Então ele pensava o seguinte: bom, no centro de todo o universo está na Terra e em volta dela, quem caminha, quem orbita esse universo são os demais corpos celestes.
Que corpos celestes? O Sol, os outros planetas, as estrelas, enfim. Então a Terra está no meio e os outros planetas ficam o quê? Caminhando, orbitando em volta do Sol. Então, essa teoria criada por Ptolomeu, lá no século segundo, né, em que a Terra era o centro do universo, essa teoria tem um nome. E que nome é esse? Nós vamos ver agora. Portanto, peguem sua apostila, marca-texto, e a gente já vai iniciar com ela a apostila. Bom, vamos lá. Ó. Então, essa é a primeira página da nossa aula de hoje, ó. Capítulo 1, deixa eu subir um pouquinho. Formação do universo. Olha que bacana. É a página, vou baixar um pouquinho para quem está em casa e não pegou a página 296. Tudo bem? Então, a gente vai iniciar nessa parte histórica aqui, ó. Vamos lá, acompanhe a leitura comigo e algumas coisas vocês vão grifando, fazendo algumas anotações, tudo bem? Vamos lá, ó. Um sábio grego chamado Ptolomeu propôs no século II, ou seja, ó, há muito tempo, uma teoria que afirmava, que acreditava que a Terra, portanto, o nosso planeta, era o centro do universo e que o Sol, a Lua e os outros planetas a orbitavam. O Gugão, eu já esqueci, eu já não entendi muito bem. Explica para mim o que, que o Ptolomeu falava. Então, deixa eu voltar a câmera para mim. Bacana. Então, é o seguinte, ó. Pensa comigo. A Terra, segundo Ptolomeu, tudo bem? Segundo Ptolomeu, a Terra estava no centro do universo e os outros corpos a orbitavam, ou seja, ficavam caminhando em torno dela. O Sol, estrelas, a Lua, enfim, tudo caminhava em volta, em torno da Terra, mas segundo a teoria de Ptolomeu. E como se chama essa teoria? Muito simples. É o geocentrismo. Você fala, quê? Geocentrismo? Isso, exatamente. O que, que significa geocentrismo? A palavrinha geo, esse prefixo geo, significa terra, portanto, o nome do nosso planeta. E centrismo, o que, que lembra você? Centrismo lembra centro. Muito bem, maravilha. Então, geocentrismo significa o quê? A Terra no centro. No centro do quê, o Gugão? No centro do universo. Esse é o nome dado por Ptolomeu, né, para se referir como a Terra estando no centro do universo. Tudo bem? Bacana, maravilha. Bom, só que o que que acontece? O Ptolomeu, ele ganhou um parça, um brother, ó, muito forte, muito soberano, muito poderoso, lá naquela época, no século 2, 3, 4, enfim. Quem que foi esse parça lá da antiguidade que era muito forte? A Igreja Católica, certo? Bom, eu não vou falar de religião aqui, não é o meu papel. Mas o que que acontece? A Igreja Católica era uma instituição muito forte, respeitada na Europa, né? Os europeus seguiam o cristianismo católico, uma instituição assim renomada, tudo bem? E o que que acontece? A Igreja Católica acreditou na ideia de Ptolomeu, né? Ela comprou a ideia de Ptolomeu. Portanto, a igreja não admitia que qualquer católico, qualquer pessoa daquela época fosse contrária à ideia de Ptolomeu. Então, eu deveria acreditar na ideia de Ptolomeu. O que, que acontecia se eu não acreditasse, se eu fosse contrário a essa ideia do geocentrismo? A Igreja Católica iria me
perseguir. A Igreja Católica iria atrás de mim, fala, opa, ô parça, que história é essa, hein? Que você não acredita no geocentrismo. Por quê? Porque a igreja era muito forte, ela tinha muito poder, muita influência. Tudo bem? Bacana. Vamos dar um pause, vamos aguardar aí e vamos deixar o geocentrismo um pouquinho de lado. Pensa comigo, conforme o tempo foi passando, o homem foi evoluindo, não foi? Criando novas máquinas, aparelhos, desculpa, no plural, não no singular, aparelhos, né? Descobrindo novas tecnologias, novas técnicas de agricultura, enfim, né? O homem foi tendo seu processo natural de evolução, de descoberta, enfim. A ciência também foi. A ciência foi evoluindo, né? Principalmente no campo da medicina, da engenharia e também da astronomia. A astronomia é o ramo da ciência que estuda o universo, né? É ela que se preocupa sobre essas teorias, sobre qualquer estudo sobre os corpos celestes, o Sol, a Lua, os planetas, o sistema solar, enfim. A astronomia é o ramo científico que se preocupa, que dá ó, um foco nos corpos celestes. Bom, como a astronomia faz parte da ciência, a astronomia, com o passar do tempo, também se desenvolveu. Tudo bem? Bacana? Maravilha. E o que que acontece? O tempo foi passando e novas teorias foram surgindo de como o nosso universo estava organizado. Será que realmente a Terra está no centro do universo? Será que é isso mesmo? Será que isso não pode ser diferente? Será que isso não pode ser questionado? Enfim, novas teorias, novos palpites foram surgindo. E um deles vai se destacar, vai ganhar, força, vai ganhar poder, vai ganhar destaque, né? É uma teoria que vai surgir lá no finalzinho da Idade Média. Nós vamos vê-la agora. Então, já vou compartilhar a apostila, a gente vai discutir um pouquinho e vai tentar entender qual teoria nova vai surgir. Então, ó, terminamos o geocentrismo, certo? Vamos ver uma imagem do Ptolomeu, ó. Esse era o senhor chamado Ptolomeu que criou a teoria do geocentrismo. Tudo bem? Olha que senhor bonitão, barbudão, com seu chapéu, todo estiloso, bacana, legal. Ainda para encerrar o geocentrismo, olha uma figura, olha um desenho do geocentrismo. Segundo esse desenho, o que que eu tenho no centro aqui? A Terra, certo? Portanto, o geocentrismo pregava a Terra no centro de tudo, no centro do universo. Tudo bem? Mas vamos deixar de lado um pouquinho o geocentrismo. Vamos agora para outra teoria, ó. Vamos ver um pouquinho uma teoria agora de um senhor chamado Nicolau Copérnico, certo? Ó, Nicolau Copérnico, finalzinho da Idade Média. Vamos ver uma imagem dele? Olha, esse era o Lalau, o Nicolau Copérnico, um homem mais sério, mais carrancudo, tudo bem? Então deixa eu voltar para mim, deixa eu voltar a câmera para mim e a gente já continua. Então, como nós já vimos o geocentrismo, vamos deixar ele um pouquinho de lado e vamos para uma outra teoria que refutava, que falava assim, ó, geocentrismo, eu não acredito em você. Você está errado. E que nova teoria era essa? Agora, essa nova teoria, criada por Nicolau Copérnico, lá no final da Idade Média, foi chamada de heliocentrismo. Professor, repito, heliocentrismo. Hélio se refere ao Sol, ao astro-rei. Centrismo, ao centro. Portanto, a teoria criada pelo Lalau
pelo Nicolau Copérnico, lá no final da Idade Média, chamada de heliocentrismo, acreditava no que é? Que o Sol era o centro do universo, portanto, heliocentrismo. Tudo bem? Só que veja bem, essa teoria era contrária ao geocentrismo, certo? Então, o Lalau ele vem trazer uma ideia nova, uma perspectiva nova, segundo o qual o Sol agora era o centro do universo. Bacana? Legal? Então vamos voltar para a nossa apostila. Peguem o marca-texto, peguem lápis, borracha e vamos lá. Ó, vamos ler comigo aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho. Acompanhe aqui, ó. O cientista Nicolau Copérnico escreveu o livro chamado Revolução dos Orbes Celestes. O Gugão, o que é isso? É a revolução dos corpos celestes. E o que ele falava? O que ele acreditava nesse livro? Ele falava o seguinte, ó, no qual afirmava, acreditava que o Sol era o centro do universo. Essa teoria ficou conhecida como heliocentrismo. Tudo bem? Já grifa isso aqui pra gente, certo? Já marca que isso vai ser super importante, ok? Bom, enquanto vocês vão grifando, eu vou continuar a leitura. Vai grifando e vai ouvindo. Ó, Copérnico retardou, ou seja, atrasou a edição, o lançamento do livro com o objetivo de evitar problemas com a Inquisição. Fala, ô professor, como assim problemas com a Inquisição? Veja bem, o Nicolau Copérnico, ele ficou com medo de quem? Da perseguição da Igreja Católica. Então, quando ele escreveu esse livro aqui, ó, Revolução dos Orbes Celestes, ele já não lançou de primeira. Ele ficou com o livro, ó, quietinho, guardado, porque ele tinha medo de ser perseguido pela Igreja Católica. Veja bem, a Igreja Católica, como eu falei para vocês, acreditava no geocentrismo. E o Lalau, o Nicolau Copérnico, ele lança uma nova teoria, uma nova ideia que era que contrapunha, que era oposta ao geocentrismo. Então ele falou: bom, eu vou refutar o geocentrismo, eu vou ser contrário ao geocentrismo, né? E ele ficou com medo de quem? Da Igreja Católica. Tudo bem? Então, olha o que fala a última frase, ó. O livro, A Revolução dos Orbes, fora lançado em 1543, após a sua morte. Então, veja bem, olha que bacana. Deixa eu voltar para mim aqui. Volta. Bom, o Lalau lançou uma ideia nova, certo? Essa ideia se contrapunha, era contrária ao geocentrismo e era contrária ao que a Igreja Católica acreditava. Ele ficou com medo. Ele falou assim, ó, vamos ficar quietinho, porque se a Igreja Católica descobrir que eu, Lalau, eu lancei uma ideia contrária a ela, ela vai o quê? Me perseguir. Eu posso até ser morto, certo? Então ele ficou quietinho. Só que depois que ele morreu, o livro dele foi lançado, né? Aí surge, aí todo mundo fica conhecendo o que foi a teoria do heliocentrismo, né? O Sol no centro do universo. Tudo bem? A gente vai dar continuidade à apostila e já vamos caminhando para a parte final da nossa aula. Vamos lá? Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Que alegria ter você aqui comigo, mesmo que à distância, mas, né, que alegria poder falar um pouquinho para vocês, interagir um pouquinho com vocês, meus queridos alunos. Então, ó, como eu mostrei para vocês, essa é a imagem de quem? Do Lalau, Nicolau Copérnico, né? O grande nome do heliocentrismo. Essa é uma figura que representa o heliocentrismo. O que eu tenho nessa figura? O Sol no centro do universo e os demais corpos celestes orbitando, caminhando em torno do Sol, ó, planetas, estrelas, enfim, né? Essa é uma figura, essa é uma imagem que representa esse modelo chamado de heliocêntrico ou heliocentrismo. Tá ok? Pessoal,
encerramos a nossa explicação, encerramos a nossa teoria. Então, essa foi a nossa primeira parte da aula, que nós vamos falar sobre a formação do universo. Lembra que eu falei para vocês? Lá no comecinho da aula, a formação do universo vai ser dividida em duas aulas. A primeira é essa, sobre como o nosso universo está organizado. E as próximas aulas nós iremos falar do Big Bang. Tudo bem? Então eu já vou encerrando minha aula, a minha teoria, mas antes disso, o que eu tenho? Os exercícios. Então, ó, quero que vocês abram comigo, a gente vai voltar na nossa apostila, lá na página 300. Nós vamos fazer alguns exercícios para encerrar, para finalizar esse primeiro conteúdo, essa primeira aula sobre a formação do universo. Tudo bem? Então vamos descer um pouquinho lá e vamos chegar lá na página 300. É isso? Ok, página 300. Bom, então, ó, eu vou falar alguns exercícios para vocês. Vocês vão marcar esses exercícios, vão fazê-los, né? Já pode fazer o exercício, e numa próxima aula nós vamos corrigi-los, nós vamos fazer a sua correção, tá joia? Então marca para mim, ó. Lá na página 300, vocês vão fazer para mim, ó, o exercício 1, letra A. Então já circula aí, exercício 1, letra A, tá joia? Fora isso, eu quero que vocês façam também, na página 301, o exercício da letra B. Já circula para mim, letra B, tá joia? Então, por enquanto, esses são os dois exercícios para vocês realizarem, façam, tá? Leiam a apostila com calma, assistam de novo essa videoaula, vai dando pause, vai fazendo alguma anotação, vai grifando a apostila e com tudo isso você conseguirá fazer de maneira exemplar, de maneira magnífica esses dois exercícios. Tudo bem? Pessoal, eu encerro a aula de hoje por aqui. Muito obrigado, estou muito feliz, né, em poder falar um pouquinho para vocês, em levar um pouquinho da geografia para vocês mesmo que à distância, mas agora a gente está um pouquinho mais próximo, né? Então, muito obrigado, um grande abraço, um beijão e até a próxima, gente. Tchau, tchau.